Fala galera do nono ano, estamos de volta. Nós vamos agora dar início e continuidade ao nosso conteúdo. Aqui no volume 3, vamos estar falando sobre biodiversidade, tá? Neste capítulo vamos estar falando de biodiversidade, origem da biodiversidade, biodiversidade brasileira, a importância da biodiversidade, os hábitos mundiais e brasileiros, tá? O que é essa biodiversidade? Tá? Aí ele coloca na imagem de abertura alguns seres vivos. Nela imagem também é possível identificar diferentes espécies de peixes, quinidários, poríferos. Você já imaginou como seria o mundo se houvesse somente uma espécie? E se essa espécie fosse o ser humano, será que a vida na Terra seria igual? Aí nós temos, o que é biodiversidade? É a primeira pergunta, tá? Existe uma grande variedade de formas de vida no nosso planeta, desde micro-organismos até plantas e grandes animais. Esse conjunto de seres vivos que habitam os mais variados ambientes naturais é denominado diversidade biológica ou biodiversidade, tá? Aí nós temos aqui, atualmente, a diversidade genética também está inclusa nesse conceito. Com base em conceitos estudados anteriormente, é possível dizer que, como resultado da seleção natural, indivíduos de uma espécie acabaram se adaptando melhor a determinado ambiente e passaram então a transmitir suas características para a próxima geração. Portanto, a variabilidade genética observada é baseada na trajetória evolutiva de cada espécie. Assim sendo, podemos dizer que quanto maior a diversidade genética de uma população, maior a sua chance de obter sucesso evolutivo, pois em caso de mudanças ambientais, a variabilidade genética é proporcionada à espécie mais chances de sobreviver. Aí nós temos aqui todo esse processo, de biodiversidade, está relacionado à interação dos organismos. A gente sabe que a biodiversidade não existe sem a ecologia. Elas estão intimamente relacionadas, tá? Aqui, para saber mais, Convenção sobre Diversidade Biológica. A Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente, tá? Aí fala todo passo a passo aqui. Aqui a imagem mostra diferentes ecossistemas, montanhas aquáticas, florestas, representam as diversidades de um ambiente. Então a gente sabe que para ver toda essa diversidade, nós precisamos ali, no caso, do que? Do DNA, da modificação dessa espécie, tá? Aí ele coloca aqui, diante do estudo sobre hereditariedade e evolução, é possível notar que a diversidade biológica ocorre em função de uma grande ou uma pequena variedade genética, tá bom? Sendo assim, há então a ideia de níveis de organização da vida. Observe na imagem a seguir a hierarquia do que contempla cada um dos níveis de organização de um pombo. Aí vamos aqui, olha, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema. De ecossistema nós temos bioma e, por último, biosfera, tá? Então você observa que foi de algo bem simples a chegar em algo bem composto, aonde nós temos a nossa biosfera, que é a parte viva, onde envolve elementos vivos e não vivos no nosso planeta. A origem da biodiversidade, tá? Tá aqui mostrando todo o filamento de DNA. Você já pensou em como surgiu toda essa diversidade de seres vivos existente no mundo? A origem da biodiversidade é um tema multidisciplinar, pois envolve a geografia, a paleontologia, a genética, a evolução e muitas outras áreas. Isso se deve ao fato de que a biodiversidade é resultado de uma série de acontecimentos que datam de milhões de anos atrás. Durante anos de evolução, espécies se relacionam entre si e com o meio, como a deriva continental, a separação do supercontinente, teve grande influência nos padrões climáticos.
os continentes se direcionam para diferentes zonas climáticas e interferem nas correntes oceânicas, tá? Aí nós temos aqui, né, toda a forma como se baseia a questão como além disso, algumas barreiras foram criadas e outras desfeitas, tá? Então aí tem barreiras que foram criadas aí teve a questão do isolamento de algumas espécies e outras que foram desfeitas no ambiente. Aí ele vai contando aqui, assim com o passar do tempo e com eventos evolutivos, ocorreu em cada região sobre diferentes condições ambientais, a variabilidade genética foi aumentando e, portanto, tornou possível a riqueza de biodiversidade do planeta. Então, para quem não sabe o que é variabilidade genética, é a variação, é a transformação ali do indivíduo, tá? Que vai se tornando mais resistente no ambiente, tá bom? Aí nós temos aqui temporais na Era do Gelo, mostrando para vocês tranquilamente aqui, certo? E biodiversidade brasileira. É o país que abriga a maior biodiversidade do planeta Terra. Mais de 20% do mundo total de espécies do planeta vive no território brasileiro. Então é muita coisa, mas também se explica, né, pelo grande espaço que nós temos aí, ou seja, um território gigantesco. Além disso, há diversas espécies endêmicas, tá? Para quem não sabe, são próprias só da região, tá? Algumas de importância econômica mundial, isso se deve muito à grande extensão territorial e os diferentes tipos de habitat que o território brasileiro tem, bem como as variações climáticas devido à sua posição no globo terrestre, tá? Espécies endêmicas que ocorrem exclusivamente em determinada localidade, tá bom? Bem, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa biodiversidade brasileira na próxima aula, tá bom? Por hoje a gente vai se encerrando por aqui e até a próxima, se Deus quiser.